E estamos recebendo mais uma vez no programa SBT Comunidade a presença do secretário de Segurança Pública, Dr. Gustavo Garcia. Ele que está há 2 anos aproximadamente à frente da CESP, uma das secretarias mais espinhosas. Você poderia assim considerá-la, secretário? Seja bem-vindo comigo. Com certeza mais dinâmica, né? Os eventos ocorrem diariamente, né? A segurança pública é algo desejado por todos, né? Por toda a sociedade, por nós que vivemos em sociedade, e o que torna nosso compromisso grande, né? Em defesa da sociedade, compromisso dos policiais, militares, civis, representantes da Politec, nós tentamos defender dia a dia a sociedade com nossas ações. Só para reavivarmos na memória, quantos policiais, homens, mulheres, compõem hoje o quadro da segurança no estado de Mato Grosso? São quase 15 mil servidores, né? Incluindo o Detran. São 5 unidades, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Politec e Detran. Detran é uma autarquia que também está vinculada hoje à Secretaria de Segurança Pública. Esse número que o senhor apresenta, ele é suficiente, satisfatório, está dentro do desejável para, obviamente, promover segurança e levar mais tranquilidade para a população? Existe um déficit ainda, né? Um déficit de incremento de pessoal tanto em todas as unidades, todas as forças de segurança, mas que ele vem se reduzindo, né? Nós fizemos um incremento de efetivo em 2015, 16, 17 e 18 também teve algumas entradas importantes, mas nós precisamos aumentar um pouco o efetivo. Em relação à Polícia Militar, Polícia Civil, precisamos de novos investigadores, escrivães, praças, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar e também delegados. Nós estamos encerrando o concurso, né? Já foram concluídas todas as fases e estaremos homologando em breve o concurso. E iremos fazer uma chamada ainda esse ano, acreditamos que possamos fazer essa chamada esse ano. Mas temos que entrar, tem que entrar dentro do planejamento ao ingresso de novos servidores. Mas podemos também otimizar os nossos servidores, o nosso efetivo, através de atuação de ferramentas importantes, como, por exemplo, a inteligência. Sim, é isso que eu ia lhe falar, porque o que nós percebemos aí, principalmente nos 2 últimos anos para cá, foi, graças a Deus, uma redução no número de homicídios, que é o que mais assusta a população de Mato Grosso. Nós tivemos o ano, por exemplo, de 2015, um ano terrível, né? 2016 também foi um ano um tanto quanto violento, mas de lá para cá nós percebemos aí uma queda acentuada no número de homicídios. E nós não vimos esse incremento na corporação. Eu quero crer que aí o serviço de inteligência passou a atuar com mais eficiência. Sem dúvida alguma, nós trabalhamos com a inteligência e também uma outra ferramenta, Guilherme, muito importante, é a análise criminal. Nós passamos a mapear os pontos críticos do nosso estado. Aí já entra a questão do planejamento, as manchas criminais, né, dentro do nosso estado. Aí, com base nessas informações, no produto desse conhecimento, nós fizemos um planejamento focado na redução da criminalidade, nos crimes que causam maior repulso social, como o homicídio, o roubo, o tráfico de drogas. E daí fizemos uma ação integrada para minimizar a questão do déficit de servidores. Era preciso, dentro do planejamento da gestão, integrar as forças de segurança. Era preciso que a Polícia Militar e a Polícia Civil, a Politec, o Detran, todos os órgãos, incluindo órgãos também federais, se caminhassem juntos, tanto operacionalmente como também no que tange à informação. Quantos por cento conseguimos reduzir o número de homicídios no ano de 2018 comparado com 2017, secretário? Nós estamos hoje com uma redução de 6%. Mas se comparado, por exemplo, a anos anteriores, 2014 foi um ano que nós tivemos um boom. Foram 1.243 mortes no ano. Sim. E nós fazemos uma projeção hoje, nós atuamos de forma prospectiva, olhando para frente. Nós fazemos uma prospecção de encerrar esse ano com menos de 900 mortes. Então,
É o que se espera. É o que se espera, mas nós trabalhamos para reduzir ainda mais. A gente trabalha para não ter nenhuma morte, mas nós sabemos que o fenômeno criminal é algo complexo, que não envolve só a segurança pública, né? Do enfraquecimento da área social. Exatamente. Infelizmente. E acaba estourando a bomba para a área da segurança. Com relação à questão de roubos, furtos, tentativas de homicídio, secretário? Então, em relação a latrocínios, que é um caso também que causa muita repulsa social, né? Nós conseguimos reduzir, em comparação ao ano passado, quase 43%. É um número muito expressivo. É um número que, comparado a outros estados, coloca Mato Grosso na vanguarda da segurança pública. E isso é algo a ser enfatizado, né? O trabalho policial que está sendo desenvolvido aqui no estado. Bom, sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos um assunto que, esse assunto nós temos inclusive tratado aqui no programa, SBT Comunidade, secretário Gustavo Garcia, que é a violência contra a mulher, que é esse número absurdo de feminicídio no estado de Mato Grosso só no ano de 2018. E antes de nós entrarmos em dados e falarmos um pouco mais sobre isso, eu gostaria que o senhor assistisse essa reportagem, que retrata exatamente a violência doméstica, a forma como as mulheres estão sendo agredidas e assassinadas aqui no estado de Mato Grosso e a maneira como muitas vezes as leis, né, como é o caso das medidas protetivas, não tem contribuído para amenizar o drama de muitas destas mulheres. Vamos assistir essa reportagem que fala exatamente sobre isso. Coloca para mim, por favor, na tela. Eu saí para comprar alguma coisa para mim comer, era 10 horas da noite, na mercearia próxima da minha casa. Ele chegou e entrou para dentro e começou as agressões. Me sufocou, murro, vários murros que eu tomei. Eu não tinha força para mais nada. Só que aí foi a única coisa que eu consegui fazer, que eu lembro, foi dar o grito. Foi tão uma pessoa que me ajudou lá, um vizinho lá. Ele chega nesse portão meu aí, bate, chuta, fala que vai derrubar, fala que vai me matar. Você acompanhou um relato de uma mulher, mãe de família, que vive sob ameaças constantes de seu ex-companheiro. A história é triste, ao mesmo tempo doentia. Contra este homem foram registrados 8 boletins de ocorrência. E assim como muitos outros, ele se tornou um agressor, um homem que não suportou o término de relacionamento e decidiu resolver esta situação com as mãos. A base da violência. Como identificar o perfil de um agressor? Realmente é muito difícil, porque muitas vezes ele é seu companheiro, namorado, marido, confidente, pai de seus filhos. Entre tantas dúvidas, a crença que passa na cabeça da mulher que tudo irá mudar se resolver, que episódios de violência não vão mais acontecer. Mas a agressão não surge do nada. São ações que estão presentes dentro de homens que cometem esses crimes. E para não ficar refém, a mulher precisa tomar uma atitude sensata, evitar o contato e avisar as autoridades competentes. Em relação à violência doméstica, esse ciclo começa com pequenas ações. Então o suspeito inicia xingando a vítima. Ele xinga a companheira, ele xinga a esposa, ele xinga a namorada. Isso vai se agravando. Então ele xingava mês passado, semana passada ele já batia com tapa, hoje ele já dá murro, semana que vem ele dá chute, posteriormente vai só se agravando até acabar com o feminicídio, com a morte da vítima. O que acontece nesse ciclo? Depois de uma agressão, depois de uma ameaça, depois de um fato criminoso, ele sempre vem seguido da fase de lua de mel. Então o suspeito ameaça, o suspeito bate, posteriormente ele é o melhor homem do mundo, é a fase de lua de mel. Ele leva café na cama, ele promete que agora é um novo homem, que vai mudar, que isso nunca mais vai acontecer, pede uma nova chance, agora nós vamos ser diferentes, eu sou um novo homem. A mulher tende a acreditar naquelas promessas, volta o relacionamento, semana que vem é outra agressão mais grave. As mulheres são alvos dos agressores, presas fáceis. Esses pensamentos têm de estar dentro da mulher,
para que tragédias que estão desenhadas não aconteçam. Iniciou o ciclo da violência, né? Já começou a observar, semana passada ele me ameaçou, hoje ele me agrediu e está prometendo que vai mudar. Semana que vem vai ser pior. Então qual que é a orientação? Entrou no ciclo da violência, começou com essas agressões, ameaças, xingamentos, procure imediatamente as autoridades, né? Confeccione o boletim de ocorrência, faça a medida protetiva, procure os seus direitos. O agressor, né? Aquele que pratica crime com relação à violência doméstica, ele tem um histórico naquele sentido. Então, geralmente, ele agrediu hoje a mulher. Se você for analisar o passado, né? Ele agrediu a ex, ele agrediu a outra mulher lá atrás. Então, esse fato não começa de uma hora para outra, né? Vem do histórico do suspeito, é o perfil de agressor de mulher, né? Geralmente são esses casos. Porque não, vamos dizer que não adianta nada, que sem ele usar a tornozeleira não adianta. Isso aqui, igual eles já falaram para mim lá, o próprio pessoal lá do fórum falou que não adianta nada para mim. Isso aqui não é segurança nenhuma para mim. E mesmo se fosse, ele passando aqui na frente, não manda um carro rápido. Aqui demora 1 hora, 2 horas para chegar um carro de polícia. Tudo começa com um xingamento e pode terminar com a morte. Mesmo dentro de casa, se sentem ameaçadas. Muitas têm medidas protetivas, mas são vítimas de agressores que muitas vezes são os próprios ex-companheiros. De janeiro a agosto deste ano, Mato Grosso distribuiu 5.844 medidas protetivas, mas que não inibiu o alto índice de violência contra elas. Mato Grosso registra o maior índice de feminicídio no país. Os números atualizados de feminicídio apontam que 67 mulheres foram mortas este ano, sendo que a metade delas a motivação foi passional. Os dados a seguir são até agosto deste ano. Os processos referentes à violência doméstica em Cuiabá são 8.128, em Várzea Grande, 2.890. Estoque de processos referente a feminicídio, 64 em Cuiabá, 26 em Várzea Grande. Só este ano já foram julgados 28 processos por feminicídio. A vítima tem que representar criminalmente, a vítima tem que autorizar a polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público a se movimentar. Então, muito pouco adianta a vítima fazer o boletim de ocorrência se ela não representa criminalmente, né? O que terá? Só um registro. Não terá instauração de um procedimento com a punição do autor. Há um relatório do Botão do Pânico, então há a possibilidade de se pedir esse relatório, como está sendo monitorado este agressor, essa vítima. E caso o Botão do Pânico não estiver sendo suficiente para essa mulher se sentir segura e este homem mesmo assim estiver desrespeitando, pode-se também decretar imediatamente a prisão deste agressor, porque ele estará descumprindo uma decisão judicial na medida protetiva de urgência. A Polícia Militar também está empenhada para garantir uma segurança ainda maior às mulheres. E para isso, lançou no início do mês de outubro o projeto Patrulha Maria da Penha. A Polícia Militar ela vai participar desse processo de fiscalização do efetivo cumprimento. Então, essa rede de proteção capaz de dar o devido acolhimento é que nós estamos tentando buscar dessa forma, através dessa política pública de defender a mulher em sua plenitude. É isso que tem sido feito através desse projeto. Secretário, ficou claro nessa reportagem aí que, embora tenhamos leis que asseguram todos os direitos às mulheres, né, como é o caso das medidas protetivas, mas nem sempre elas funcionam. E o senhor viu aí uma reclamação de uma personagem trazendo à luz estas questões, ameaças e outras coisas mais. De cada 1.000 mulheres aqui em Mato Grosso, secretário, 27, de cada 1.000 mulheres, 27,2 são vítimas de violência doméstica. O que o Estado, de um modo geral, está fazendo para impedir o avanço dessa violência? Primeiramente, isso é uma questão que envolve múltiplos atores, né? Nós precisamos criar uma rede de proteção, podemos também mudar a cultura dentro do estado do Mato Grosso, né?
no âmbito do estado do Mato Grosso. Uma questão cultural que precisa ser enfrentada com a educação, daí nós precisamos ter ações preventivas, de prevenção primária, no sentido de empoderar a mulher, fazer com que as mulheres ganhem força no seu âmbito familiar, para que as pessoas, os maridos, as pessoas que têm convivência, que têm vínculo familiar, não façam agressões a essas mulheres. Então o primeiro ponto é esse, é a questão educacional, para mudar a cultura. O segundo ponto é você criar uma rede de proteção multidisciplinar, com a atuação da polícia, do sistema de justiça criminal, e aí nós precisamos de ter decisões céleres para que as medidas protetivas sejam imediatamente expedidas e tenham efetividade. Para isso, nós estamos criando também, aí a Secretaria de Segurança Pública tem feito um trabalho no sentido de agregar forças diversas para que essas medidas tenham realmente amplitude e eficiência. Por exemplo, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública fez um termo de cooperação com a CESP. Hoje as medidas protetivas, elas que são deferidas e estão no banco de dados da Defensoria Pública, são comunicadas com o CIOSP, que é o Sistema de Comunicação de Segurança Pública nosso. E daí, o policial, quando faz uma abordagem, atende uma ocorrência, ele consegue verificar se aquela pessoa que está sendo, que é o agressor, tem uma medida protetiva em relação a ele, de afastamento do lar, enfim. Nós tivemos um caso, secretário, nessa semana, onde nós mostramos, bem no começo da semana, de um policial militar, um sargento, sim, que agrediu a companheira em frente à delegacia da mulher, acabou sendo detido, sim, estava armado e acabou sendo conduzido pela delegacia. Quer dizer, casos e mais casos. Tivemos também, nesta semana, a prisão de um monstro que acabou tirando a vida da esposa dentro de um motel, um trabalho da polícia que conseguiu, obviamente, tirá-lo de circulação. Quer dizer, são mulheres, obviamente, vítimas, sim, desses crápulas e que já tem medida protetiva, sim, né? Claro. E que já goza de uma lei amparando elas, mas que, infelizmente, acaba não funcionando. Por isso nós estamos fazendo uma série de medidas. Criamos essa de integração de banco de dados da Defensoria Pública com a Secretaria de Segurança Pública, implantamos a Patrulha Maria da Penha em alguns municípios, e aqui estamos em Várzea Grande e em Cuiabá, bairro Dom Aquino, servindo como piloto para o município de Cuiabá todo, que permite dar efetividade às medidas protetivas. Como? Primeiro, a gente faz o acompanhamento da vítima. A gente verifica como é que está essa situação de violência à mulher. E segundo, nós também fazemos entrevistas com o agressor, com o homem, a pessoa que está agredindo a mulher, de forma que ele se sinta coagido também de praticar novos atos contra a mulher. Então, esse acompanhamento é fundamental. Além disso, nós, através de um comitê de segurança pública, hoje numa Câmara Temática de Defesa da Mulher, no âmbito da CESP, nós começamos a pensar nas políticas públicas de defesa da mulher. E isso passa, Agnello, até para previsão orçamentária. A partir do momento que essa questão se torna prioritária e passa a ser uma pauta de discussão no âmbito da CESP, nós começamos a pensar num planejamento a médio e longo prazo, inclusive previsão orçamentária. E quando o senhor fala de questões orçamentárias, nós estamos falando também da ampliação do horário de atendimento, por exemplo, na delegacia da mulher, para sim, receber essas mulheres, uma vez que ela só atende a partir do meio-dia. E aí nós estaríamos falando de uma ampliação, de um quadro maior de servidores, sim, lotados ali, para poder receber essas mulheres e dar toda a atenção, com psicólogos, enfim, com toda a estrutura que uma mulher, sim, que é agredida merece. Então, dentro dessa Câmara Temática, essas questões foram discutidas. E nós chegamos à conclusão que, além de ter nós temos que ter um atendimento amplo à mulher. E não necessariamente esse atendimento amplo à mulher precisa ser de uma delegacia especializada. A investigação, ela precisa ser feita pela delegacia especializada. Mas o primeiro atendimento, ele tem que ser feito por qualquer policial. Qualquer policial tem que ter o treinamento necessário para dar esse atendimento humanizado, né? Que a lei propriamente requer. Então,
nós estamos treinando todos os nossos policiais, inclusive aqueles que atuam no plantão, para dar o primeiro atendimento. É mais ou menos o seguinte, Agnello, quando você tem alguma doença, você não vai no médico especialista, você procura o clínico geral que está no plantão, né? No plantão médico, onde atende a todos de maneira emergencial. Então, esse primeiro atendimento de maneira emergencial tem que ser muito bem tratado, tem que ser muito bem especializado também. Então, nós estamos cuidando disso, tentando especializar esse primeiro atendimento nas unidades de plantão e depois, sim, um atendimento especializado, com rigor, para identificar a autoria, materialidade e fazer os encaminhamentos de medida protetiva o quanto antes ao Poder Judiciário. Fazer a lei prevalecer, né? Bem, você teve a oportunidade de assistir na reportagem que mostramos minutos atrás com relação à questão das medidas protetivas e ficou evidente aí na reportagem que Mato Grosso traz um registro negativo nesse aspecto do que diz respeito à questão da violência contra a mulher, ocupando hoje o segundo lugar em violência contra a mulher praticamente no país, por conta exatamente, secretário, daquilo que nós conversávamos aqui no bastidor, o número de mulheres que foram assassinadas. Só nesse ano já chegamos aí a quase 70 mulheres e mais de 55 casos de feminicídio aqui no estado de Mato Grosso. Eu espero, sinceramente, secretário, que nós tenhamos aí um ano de 2019 totalmente modificado. Sei que o senhor, juntamente com a sua equipe, estão trabalhando muito no sentido de reduzir esses números. Aliás, eu até quero aproveitar, não sei se teria oportunidade de voltar a falar com o senhor ao vivo aqui no programa, mas sem dúvida nenhuma, à frente da Secretaria de Segurança Pública, nesses 2 anos que o senhor esteve, o senhor conduziu muito bem. Obrigado. Muito bem, eu quero parabenizá-lo por isso, porque foi um dos poucos secretários de segurança que passou e conseguiu unir a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil e também trazer para perto a Polícia Federal, de onde o senhor também já teve a oportunidade de trabalhar. Porque há muito tempo nós não víamos essa integração das nossas polícias aqui no estado de Mato Grosso e isso é mérito seu. Muito obrigado, mas eu acredito todo esse mérito na equipe que me acompanha e propriamente nos dirigentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, sem a grande integração também, a vontade de se integrar do Coronel Cunha, do Dr. Fernando, do Coronel Alessandro, do Zé Eudes e do Reginaldo, nada disso seria possível. Eu apenas fiz uma interlocução entre eles, junto com a minha equipe, e o mais importante, Agnello, é que a gente seguir um caminho de uma segurança pública de Estado e deixar algo bem construído, algo bem edificado para que cada vez mais a violência em nosso Estado diminua. Em relação, por exemplo, à questão da mulher, nós estamos com redução em relação ao ano passado, fruto dessas políticas. Então eu acredito muito no planejamento. Se planejar, a médio e longo prazo nós poderemos ter grandes avanços. Com certeza. Muito obrigado, viu, secretário, pela sua presença mais uma vez.